Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A Secretaria da Saúde aqui de Porto Alegre divulgou números importantes sobre a mortalidade infantil na capital. Em 2009, o número de crianças que morreram antes de completar 1 ano de idade foi o menor dos últimos 10 anos. É sobre isso que eu converso com o Dr. Carlos Killing, que é coordenador da área técnica de atenção à saúde da criança e do adolescente da Secretaria Municipal de Saúde. Dr. Carlos, seja bem-vindo. Obrigada pela presença aqui conosco. Bom dia. Doutor, o que representam então esses números que a Secretaria divulgou? Bom, a redução da mortalidade infantil é uma das metas do milênio que a Organização Mundial da Saúde colocou como proposta para todos os países do mundo. Porto Alegre e o Rio Grande do Sul já há anos vêm apresentando os melhores números da mortalidade infantil. Mas esse ano, particularmente, a gente conseguiu atingir um objetivo que era reduzir abaixo de 10 óbitos para cada 1000 nascimentos, que é o indicador que a gente atingiu. Hoje, 2009, a gente conseguiu 9,75 óbitos para cada 1000 nascimentos, que é melhor que o Rio Grande do Sul e é um dos melhores do país. São poucas capitais brasileiras que conseguiram esse nível de redução de mortalidade infantil. E apesar de a taxa de mortalidade infantil do estado, do Rio Grande do Sul, né, ser a menor a nível de estado, né, sim, do Brasil, Porto Alegre conseguiu ficar ainda abaixo desse nível, né? Sim, inferior o estado fechou em 2009 11,5 e Porto Alegre 9,75. E de que maneira isso foi possível? O que vocês trabalharam aqui em Porto Alegre, principalmente na atenção básica à saúde, né? Sim, o indicador da mortalidade infantil mostra não só questões de saúde, mas questões de aspectos sociais e econômicos e de escolaridade. Além da questão da saúde, com melhoria da cobertura da área de saúde da família, maior acesso ao pré-natal, a regionalização do pré-natal. Então, hoje a gente tem organizado para onde vão as mães ao nascer, para qual hospital ele vai quando vai nascer a criança, ou em caso de necessidade de pré-natal de alto risco, também as mães já têm referências organizadas. Da mesma forma, ao nascer, a criança já sabe para qual unidade de saúde vai ser referenciado e tem o acesso assegurado para fazer a sua vacina, sua coleta do teste do pezinho, fazer a orientação do aleitamento materno. Outra questão importante é a cobertura de aleitamento materno. A gente tem feito um trabalho, a Secretaria tem feito um trabalho importante de estimular o aleitamento materno, porque ele tem um efeito protetor sobre a saúde da criança que vai se estender provavelmente por toda a vida. Além um aspecto social importante da redução da mortalidade é que ele mostra que a educação das mulheres tem melhorado. Hoje, se a gente for olhar os números de escolaridade das mães, somente 25% das nossas mães têm menos que 8 anos de estudo. E isso era quase 45% em 2001. Então, a melhora da escolaridade materna faz com que reduza a mortalidade infantil também. Também a melhora de rendas, condições sanitárias e de saúde também tem impacto sobre isso. De que maneira a escolaridade da mãe está relacionada à mortalidade? A escolaridade vai fazer com que essa mãe tenha maiores opções sociais, né? Mais informação, mais conhecimento. Vai decidir engravidar no momento mais adequado, quando tiver melhores condições. E, além disso, vai ter melhores condições de ela própria buscar soluções de saúde que ela precisa. A gestação precoce também é um fator de risco, né? Sim, né? O ideal é que toda gestação fosse decidida. A gente sabe que isso ainda não é bem assim. Em torno de 40% somente das gestações são realmente planejadas. Então, decidida qual é o momento ideal. E se a gente conseguir com educação sexual e reprodutiva, com acessos aos meios de anticoncepção, a gente deve melhorar o diagnóstico precoce da gravidez,
trazer mais precocemente as mães para o acompanhamento pré-natal. E com relação às ocorrências de mortalidade infantil aqui em Porto Alegre, quais são as causas? Bom, hoje a mortalidade infantil de Porto Alegre está muito relacionada à prematuridade ou ao baixo peso ao nascer. O que que significa? Hoje, mais de 50% dos óbitos estão relacionados a crianças que nascem com menos que 1,5 kg. A chance de sobreviver de uma criança com menos que 1,5 kg é bem menor do que uma criança a termo. Aí, por que que essas crianças nascem prematuras? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então, essas causas estão relacionadas, às vezes, a transtornos da saúde da mãe, que desencadeiam o trabalho de parto prematuro, levando a essa criança a nascer antes do tempo. Uma criança com 500 a 700 gramas, a chance de sobreviver é muito menor do que uma criança a termo. E o que que causa? A principal causa hoje em Porto Alegre de óbito de criança por abaixo de 1,5 kg está relacionada a transtornos da hipertensão materna. Então, a mãe que tem crises hipertensivas e acaba levando a necessidade de parto, antecipar o parto antes do tempo, até para salvar a criança e salvar a mãe. E com um acompanhamento adequado isso pode ser evitado? Isso. Se essa mãe estiver fazendo o pré-natal precoce, acompanhando com todas as intervenções, a gente pode diminuir. Ou a taxa de baixo peso, muito baixo peso, como a gente chama, abaixo de 1,5 kg, hoje está em 1,7. Então, dos 18 mil nascimentos, 1,7% nasceram com menos de 1,5 kg. Desses, só vão sobreviver em torno de 60%. O resto vai vir a falecer. Então, a gente tem que manter a criança dentro do útero materno até que ela possa ter condições de sobreviver de maneira adequada sozinha. Doutor, e esse indicativo de mortalidade no caso do baixo peso independe de a cidade oferecer UTIs neonatal para todos? Quanto melhor a assistência ao recém-nascido, ao prematuro, maior a chance dele sobreviver. Mas muitas vezes essa criança vai sobreviver com sequelas, com déficits. Então, o ideal é que ela nasça com peso mais adequado para não precisar de toda a estrutura. Porto Alegre tem um número de UTIs neonatais e com pessoal e equipe bastante treinado que tem conseguido bons resultados do ponto de vista de sobrevida até de prematuros muito extremos. Mas o risco, a chance de ter complicações nesse período, nos primeiros dias, é muito grande. Hoje, se tu for olhar assim, mais de 60% dos nossos óbitos ocorrem nos primeiros 28 dias de vida. Que é a mortalidade neonatal. É isso, neonatal. E o ideal é que eu diminua essa taxa de prematuridades, conseguindo fazer um diagnóstico de gravidez mais precoce. Então, ela sendo planejada, sendo decidida, né, sendo... então, agora eu vou engravidar, vou buscar o pré-natal, vou fazer todos os exames. Hoje a prefeitura garante exames para as mães gestantes, garante acesso ao pré-natal, o pré-natal de alto risco se for necessário. Mas muitas vezes as mães chegam ganhando e nem sabem que estavam grávidas. Então, principalmente aquelas crianças prematuras muito extremas, abaixo de 1 kg, às vezes o diagnóstico da gravidez vem no trabalho de parto prematuro. Isso reforça também a importância do agente comunitário, né? Que trabalha mais diretamente com a comunidade, né? Isso, que vai acompanhando, que observa, conversa e traz as pessoas, as grávidas, ao posto de saúde. E outro aspecto importante é de que essa mãe busque precocemente, não deixe para fazer o pré-natal mais tarde, porque isso realmente faz com que às vezes tu possa tratar uma infecção urinária, alguma coisa que possa desencadear o trabalho de parto prematuro. Ou até uma doença de base. A mãe então, às vezes já tem uma idade maior e tem uma pressão alta e acaba desencadeando o trabalho de parto prematuro. Então, uma avaliação de saúde antes é muito importante.
Esses casos da mortalidade neonatal, eles acompanham, em menor proporção, é claro, mas eles acompanham a média nacional, que também registra um maior número de mortes nos primeiros 29 dias de vida, né? 28, 29 dias. Hoje, praticamente, a gente tem mais de 70% dos nossos óbitos, dessas crianças que morreram, nunca tiveram alta do hospital. Então, são pouquíssimas crianças que chegam a ter alta, vão para o acompanhamento e vêm a falecer. Diferente, o Brasil é muito heterogêneo. Tu vai pegar o indicador, o pior estado brasileiro, né, Alagoas. As causas de óbito lá são outras, é diarreia, infecção de vias aéreas, desnutrição. Hoje, praticamente, a gente não tem óbito por diarreia, né? A gente tem poucos óbitos por infecções de vias respiratórias, né? Apesar do ano passado a gente ter tido alguns casos relacionados à gripe A, normalmente a gente tem poucos casos de óbito. Uma outra questão importante, que é determinante do nosso número de óbitos, são as malformações congênitas. À medida que a gente for reduzindo as outras causas de óbitos, as malformações congênitas elas vão ganhando um peso maior. O ano passado elas foram em torno de 21% dos óbitos foram causados por malformações congênitas. E essa patologia também se identifica no pré-natal? Algumas podem se identificar no pré-natal, como por exemplo as malformações cardíacas. Então o ideal é que se identifique no pré-natal para que essa criança já nasça num hospital que tem infraestrutura capaz de dar o atendimento ao criança cardiopata. Mas algumas crianças nascem com síndromes genéticas, outras nascem com malformações graves do sistema nervoso central e acabam não sobrevivendo. O senhor citou antes a gripe A, né? Que o Brasil teve uma epidemia da gripe A no ano passado e ainda assim, nesse período, Porto Alegre conseguiu reduzir a taxa de mortalidade. De que maneira isso foi possível? Na verdade, a gente não consegue entender muito por que houve, apesar da gripe A, houve a redução. Provavelmente é consequência da série de fatores que, com o fato de tu ter a gripe A e toda uma preocupação com a saúde, aumentou os cuidados e atenção de cada indivíduo com a sua saúde e com a do próximo, isso acabou tendo um efeito benéfico, né? Essa é uma das hipóteses. Outra é que seja realmente a consequência de um processo de melhora das condições socioeconômicas e educacionais da nossa população, que vem combinando, que é o que a gente vê com a nossa tendência, né? A gente consegue manter, às vezes mais rápido, às vezes menos, uma queda progressiva. Nos últimos, o nosso número de óbitos de 2001 para cá caiu quase 50%. Embora o número de nascimentos também tenha caído em torno de 30%, nosso número de óbitos foi muito maior. E o resultado é uma mortalidade infantil menor. E o importante também é sustentar essa queda, né? Então as ações têm que ser, não são ações pontuais, agora vamos fazer uma campanha. Na verdade são ações sistemáticas de organização do sistema de saúde, de melhoria de acesso, de tratamento de intercorrência, de melhoria da educação das mulheres, para que elas possam decidir o seu melhor momento de ter seu filho e suas opções, né? Doutor, o Ministério da Saúde sempre divulga que a taxa de mortalidade infantil é uma média que inclui toda a cidade, no caso. Sim. Se tu fores pegar a camada de menor renda, esse número vai ser mais alto. Sim. E a de rendas mais altas, o número vai ser menor, né? Isso se repete aqui em Porto Alegre. Com certeza. Se a gente analisa, quando os dados de 2009 ainda não estão prontos por região, quando a gente olha por região, a gente consegue ver que a gente tem regiões mais pobres e menos pobres, e que a taxa de mortalidade infantil é diferente nessas regiões. Hoje, crianças nascidas em alguns hospitais de Porto Alegre chegam a ter taxas de mortalidade inferiores ou similares à do mundo desenvolvido. Então, 4, 5 por mil. E que crianças que vêm de uma região mais carente têm uma taxa de mortalidade maior. A gente sabe que em torno de 70% dos nossos partos em Porto Alegre são relacionadas são dependentes do Sistema Único de Saúde.
E que a mortalidade desse grupo é um pouco maior do que do grupo não dependente. Então a gente, embora olhe os dados gerais, a gente tem que conseguir olhar para os dados específicos e às vezes identificar áreas de maior vulnerabilidade para decidir, inclusive, a alocação de recursos, de estabelecimento de novas unidades, onde novas equipes de saúde de família em áreas de mais vulnerabilidade. Comparando os dados do Brasil com de outros países, países como a Cuba, o Chile e a Argentina, que são considerados menos desenvolvidos do que o Brasil, têm taxas de mortalidade bem inferiores. Isso se deve a quê? A informação que as mulheres, as gestantes têm? O nível de escolaridade, né, o nível de organização do sistema, por exemplo, cubano, ou o próprio nível socioeconômico chileno é muito maior que o nosso. Então isso vai acabar refletindo na redução da mortalidade infantil. O indicador, coeficiente ou taxa de mortalidade infantil, ele tem um papel que vai além da saúde, ele mostra outros aspectos que não só o de saúde. E agora, Porto Alegre já está melhor cotado do que as metas do milênio, né, estabelecidas para o país, já está se destacando com relação às taxas de mortalidade no estado, mas quais são os objetivos de vocês aqui na Secretaria? Vocês também estabeleceram alguma meta? A nossa ideia, o nosso objetivo é redução progressiva, né, corrigindo as questões relacionadas principalmente ao acesso ao pré-natal, ao diagnóstico precoce da gravidez, ao acesso aos métodos anticoncepcionais, a parte de educação para a saúde sexual e reprodutiva, de forma com que toda a gravidez seja desejada e seja bem querida, bem cuidada. A gente sabe que a taxa de natalidade do Brasil e de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, vem caído muito, né? Eu sempre brinco com o pessoal das equipes que um dia vai chegar que cada criança que nascer em Porto Alegre vai ser recebida com festa, porque a gente precisa que as crianças nasçam para poder repor a nossa população, né? As crianças são a perspectiva do país, da cidade, né? E a gente hoje tem um crescimento populacional de Porto Alegre, a gente está esperando agora o novo censo com ansiedade para ver, porque a gente tem um envelhecimento da população muito grande e com a redução na natalidade muda o nosso perfil de pessoas e de demandas, até número de escolas que eu vou ter que ter, número de profissionais que vão atender. Então a gente conhecer essa população, sabe que a criança sempre, principalmente o primeiro ano de vida, é o foco prioritário de todo o serviço de saúde, porque é nessa fase em que ela mais demanda de cuidados, mais é onde a gente vacina, né? Hoje se oferece uma gama muito grande de vacinas, a gente faz teste do pezinho, a gente acompanha crescimento e à medida que ela vai crescendo, ela vai precisando menos dos serviços de saúde e vai passar para as demandas de escolar, por exemplo, né? Claro. Para poder crescer, se desenvolver e ser um adulto sadio e bem informado, com uma boa saúde mental e física. Tá certo, Dr. Carlos. Muito obrigada pela presença aqui conosco e por todas as informações. Muito obrigado. Obrigada também pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro.